Queremos cumprimentar todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição extra, lição de número 13, falaremos sobre o Senhor está ali. Este é o tema da lição, mostrando a sua onipresença, o seu nome sobre todos e mediante um lugar chamado Jerusalém, a de cima e a de baixo, onde estará presente o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, o nosso texto está em Ezequiel, capítulo 48, versículo 30 a 35. Falaremos sobre a cidade e vamos dar continuidade em sequência aos estudos sobre os tópicos mencionados na última lição desse trimestre de 2022. Queremos desejar a todos um grande e abençoado ano de 2023, muita paz, prosperidade, riqueza da alma em espírito e em verdade. Que o nosso Deus nos conduza às mansões celestiais por meio das águas que aprendemos no livro de Ezequiel. O Espírito Santo que nos conduz ao nosso Pai Celestial. Ele é as águas que nos transporta pelas suas águas tranquilas, conforme o Salmo 23. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade em sequência a respeito da nossa aula. Aqui nós temos a cidade. Veja, cidade que João viu, essa aqui. E a cidade que Ezequiel viu, esta aqui. Esta aqui é a original. Esta aqui de baixo, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Faz conforme a que eu te revelei no monte. Deus revelou no monte a João. Deus revelou a Ezequiel. Então, a planta do templo do milênio é parecida com a realidade. Esta é a realidade, esta é a figura. Quando houver a eleição, depois de Gog e Magog, que é o final do milênio, Deus vai transformar esta cidade e esta cidade fará parte desta outra cidade. Teremos uma roda dentro de roda. Amém? Aquela roda dentro de roda de Ezequiel capítulo 1, versículo 10 em diante. Então, veja que o Espírito Santo do reino estará na cidade, no céu e na terra. Então, esta cidade, presta atenção, tem uma planta chamada árvore da vida. E esta cidade também tem uma planta chamada árvore da vida. Há 12 portas. Há 12 portas. Isso no templo do milênio. 12 portas aqui na Nova Jerusalém, de cima e de baixo. Ok? Então, veja que cada porta dessa representa cada uma um nome das 12 tribos. Se são 3 para cada lado, eu tenho 4 lados. Já que é quadrada, então o quadrado é exatamente os lados todos iguais. 3 portas vezes 4, temos 12 portas. Cada porta tem um anjo. Estas portas são de pérola e elas sobem para cima. Elas abrem para cima. Onde é que eu sei? No Salmo 24. Abre-se portais eternos e entrará o Rei da Glória. Jesus entrou aqui. Quando estava lá em Atos, capítulo 1, ele subiu nas nuvens e entrou na cidade pelas portas de pérola. Glória a Deus. Anjos estão nessas portas. São 12 anjos. E mediante o que está em Apocalipse 4, dentro da cidade há um trono. O trono do Pai, hoje, o trono do Cordeiro. Então eu tenho 2 tronos, o do Pai e o do Cordeiro. Ao redor dos tronos, 24 anciãos. Então essa cidade, ela tem 12 portas, 12 anjos, 12 nomes das tribos, 12 pérolas, 12 fundamentos, 12 nomes dos apóstolos. Cada fundamento deste é 3 para cada lado, então 3 vezes 4, 12. 12 nomes dos apóstolos. Eu tenho uma revelação que é quadrada, onde Apocalipse 21
1:16 diz que ela é quadrada, feita de acordo com a parte de baixo, feita de acordo com a parte de cima. Esta é a parte original, esta é a parte em figura, que depois será totalmente original como a de cima. Céus e terra, a mesma grei. Então veja, este templo do milênio, no futuro, estará dentro do mundo vindouro. Amém? Aonde a Nova Jerusalém estará presente no milênio, e na glorificação da parte de baixo, nós teremos o corpo celeste dentro do corpo terreno. Amém? Não haverá dificuldade entre os de baixo e os de cima. Os que estão aqui, depois da glorificação, podem ir para cima. E os que estão em cima podem vir para baixo, tanto no milênio, conforme eles já estão glorificados, já pode vir depois da sua glorificação. Agora veja um texto aí. Salmo 76 e versículo 2. Fala de Salém. O que é Salém? Vamos ver aqui. Veja o texto. Salém está estabelecida aonde? Na parte de cima e na parte de baixo. Porque significa Jerusalém, paz, cidade de paz. Mas eu tenho o seguinte, seu tabernáculo, ok? E a sua morada em Sião. Está no Salmo 76 e 2. Olha aqui, seu tabernáculo, é chamado de tabernáculo, o templo de Ezequiel, Salmo 76, verso 2. E também diz que há uma morada em Sião. Essa morada em Sião é exatamente a de João, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 em diante. Tem um monte aqui nessa cidade, ó, um monte chamado Monte Sião original. Amém? Então, Deus está estabelecendo o seu governo na terra, colocando a sua eternidade no tempo. Então, o tempo vai desaparecer. O tempo cronológico humano vai desaparecer. Não terá mais o relógio cronometrando como hoje. Então a eternidade jamais terá fim. Não haverá morte, não haverá doença, não haverá dor. Então nós vemos que o reino de Deus, de Mateus capítulo 6, versículo 10, onde oram todos aqui, até hoje, até o milênio. Venha o teu reino, venha a tua cidade. Coloque a tua cidade dentro da minha. Glória a Deus. Então, é um reino, céus e terra, duplo, físico, espiritual e físico. Então, a igreja que está lá, chamada Igreja dos Primogênitos, desde o tempo de Abel, de Enos, de Enoque, todos aqui, Igreja dos Primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Nós estaremos todos aqui e eles estarão aqui. Céus e terra serão a mesma grei. Glória a Deus. Esta é a cidade, irmão, presente no universo, onde o Senhor estará ali. Agora veja a nossa lição tratando sobre o nome da cidade. Vamos ler. Veja no tópico de número 3, os nomes da cidade. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade, Jerusalém, é Salém. Aí tem o Salmo 76, verso 2. Que significa paz, Hebreus 7, 2. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada de Jebus. Nós vamos explicar aqui. Depois chamada de cidade de Davi. Depois chamada de Sião, Ariel, Jerusalém. Só que quando Ezequiel foi falando do templo do milênio e da cidade, ele já não chama aqui de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém vai dar lugar a outro nome. O nome da cidade, veja o título da lição, o Senhor está ali. Então o nome desta cidade, a de baixo, não será mais Jerusalém, mas Deus vai colocar o próprio nome dele, dizendo, o Senhor está ali. Amém? Isso é importante, irmão, a mudança desse nome, porque para esquecer todo o passado de pecado que a Jerusalém terrena teve na terra.
O Senhor estará presente aqui e mudará o nome da cidade para dizer que é um novo começo, uma nova oportunidade e um novo envolvimento do Senhor no meio do seu povo. Glória a Deus. Isto é maravilhoso. Então, veja que o nome do Senhor está ali, nome divino. Haverá um lugar que o Senhor vai escolher para ali habitar, fazer o seu nome. Para Abraão, se mostrou como Deus da provisão, o Deus que provê. Amém? E na cidade, o Senhor, ele vai se mostrar como Samar. O Senhor está ali. É o nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados do seu povo. E na conclusão, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. As bênçãos anunciadas aos profetas nas profecias de Ezequiel não se restringe apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. Então veja nossa parte aqui. Ó, o nome da cidade, Jerusalém. Ó, só pegar e dividir aqui, ó. Jerusalém. Zalém, Salém. Presta atenção, Jebus. Então, quando Davi conquistou esta região, agora voltando aqui, ó, dos cananeus, essa terra aqui é de Canaã. Por que que eu sei? Porque foram os descendentes de Cã, filho de Noé, que já habitaram. Os cananeus. E Deus foi chamando Abraão e dizendo, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi sem saber para onde é que ia. Era essa terra aqui. Que quando Abraão chegou, tinha um monte chamado Moriá. E esse monte foi aonde ele colocou seu filho. Para apresentar a Deus, que Deus havia pedido a prova. Então Moriá foi o primeiro nome do monte. Aqui, aonde será construído o templo de Salomão. Foi Davi que escolheu Moriá para ser o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Então veja que, presta atenção, voltando aqui, ó, Noé, descendente de Lameque, esse aqui não é o de Caim, viu? Esse aqui é o descendente de Sem. Não tem? Nós temos Adão, temos Caim, Abel e Sete. Então é semita, descendente de Sete. Então veja que Lameque vem de Matusalém. Veja a geração, irmão, lá de cima. Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Noé gerou 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Esse Cã tem os cananeus. Cananeus. Desses cananeus, essa terra aqui foi dado aos hebreus. E para ir para cá, tem que passar no meio de rios. Por isso a palavra hebreu significa aquele que passa no meio de rios. Amém? Então Abraão passou no meio de rios. O Eufrate, o rio Eufrate. Então ele passou e foi chamado o primeiro hebreu da história. Então a palavra hebreu não é o mesmo que judeu. Viu? Por isso que o escritor aos hebreus não é o escritor aos judeus, mas aos hebreus. É interessante essa parte. Então, dos cananeus surge um homem chamado Melquisedeque. Viu? No meio desses cananeus surge um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. Olha o primeiro nome aqui, depois de Moriá. Depois de Moriá, o nome do monte, que seria o lugar do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Deus colocou, melhor, nós temos na Bíblia o primeiro nome, depois do monte, chamado Moriá, o nome da cidade, Salém. Terra dos cananeus. Foi chamado de quê? Salém. Essa mesma terra que mana leite e mel, chamada de Salém, depois foi chamada de Jebus. Esse nome Jebus é o nome da capital de
dos cananeus. Aí Davi conquistou essa cidade dos Jebuseus, a capital, e colocou o nome da cidade de Jerusalém. Jeru de Jebus, Salém de Matusalém. Presta atenção, irmão, vem lá de cima. Olha aí, Salém, Melquisedeque, rei de Salém. Então tem o Jebus, Salém. Então, escrevendo tudo junto. Jebus, Salém. Então, ó, eu coloco o R, Jeru, tiro o S, Jerusalém. Então eu mexo nessa letra e mexo nessa aqui. Aí fica Jerusalém. Este foi o nome dado à cidade de Jerusalém. Amém? Quanto à cidade ser quadrada, irmão, existe muitas coisas quadradas na Bíblia mostrando uma parte tipológica desta cidade. Por exemplo, o altar de sacrifício do Êxodo 27:1, quadrado. O propiciatório celestial, quadrado. O peitoral de juízo colocado na parte do éfode, o manto sacerdotal, quadrado. Aonde tem 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Então veja que é tipo o escudo sacerdotal. Arão tinha esse éfode, e em cima do éfode, exatamente o peitoral de juízo. Esse peitoral de juízo representava a defesa do sacerdote. Já está dizendo, de juízo. Então Deus não mataria o sacerdote, a menos que tirasse a sua roupa sacerdotal e fosse colocado em outro. Então foi tirado a roupa sacerdotal de Arão e colocado em seu filho Eleazar, para poder Deus matar Arão. Deus não mata o homem vestido. Viu? Quando alguém passa pela morte, ou Deus o mata, é porque ele foi despido das suas vestes sacerdotais. Mas nós temos aqui que, nesse peitoral de juízo, ele é dobrado e quadrado. Por que dobrado e quadrado? Se eu tenho 12 pedras no peitoral de juízo, desse peitoral aqui sai para as 2 pedras, certo? E aqui eu tenho o manto, que é chamado de éfode. Esse manto aqui é o éfode. O peitoral de juízo fica mesmo no centro do peito do sacerdote. E ele tem ainda, desse lado de cá, abaixo do peitoral, nós temos mais 2 pedras, Urim e Tumim, representando o amor sacerdotal pelas famílias de Israel. Se são 12 pedras, 12 tribos de Israel. Cada uma o nome das 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó estão representados aqui. Ok? Esse é o peitoral de juízo. Dobrado e quadrado. Por que dobrado? Porque eu tenho 12 vezes 2. É dobrado. É igual a 24. Número da totalidade. Céu e terra. 12 apóstolos e 12 filhos de Israel. A igreja e Israel na terra. Amém? Então veja exatamente o que vai acontecer a partir de agora nesta revelação. Vamos lá? Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro aos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 4 e o versículo 8. Vejamos. Ora, também a primeira tinha a ordenança de culto divino e um tabernáculo terrestre. Porque um tabernáculo estava sendo preparado. O primeiro, que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberto de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Nesta parte, não há
o átrio. Sabe por que que não aparece o átrio aqui? Veja a leitura novamente. Só aparece 12 lugares. O lugar santo e depois o santíssimo. O lugar santo está no versículo de número 2, que tem a mesa, o candeeiro, veja aí, e os pães da proposição. Depois aparece o lugar santíssimo, que exatamente tem o altar de incenso e a arca da aliança. Estes dois lugares, meus irmãos, está mostrando o tempo presente da igreja. Por quê? Porque se nós já passamos pelo átrio, no átrio tem dois elementos ou duas peças. Nós sabemos que tem o altar de sacrifício e a bacia. O altar de sacrifício fala que Cristo morreu por nós. E a bacia fala que nós fomos batizados. Uma vez que nós aceitamos a Jesus e fomos batizados nas águas, nós não podemos voltar mais atrás. Ou seja, aceitar Jesus e ser batizado novamente. Então essa parte já foi eliminada. Nós já estamos avançando para o Santíssimo Lugar Celestial. Amém? Amém, meus queridos? Agora veja aí o versículo 8. Dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estivesse descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Atualmente só tem dois lugares, o Santíssimo e o Santo, porque nós já passamos pela cruz e pelo batismo. Onde é que nós estamos? Na mesa dos pães, comendo todo mês e também adorando a Deus todo dia, que é o lugar de incenso, e exatamente sendo cheio do Espírito Santo. Não são as três peças? A mesa dos pães, o altar de incenso e o candeeiro. Veja que esse lugar será retirado na segunda manifestação de Cristo, na sua vinda. Quando a igreja será arrebatada, este lugar será realmente, veja, deixado de estar de pé. Ele ainda está de pé porque a igreja ainda está na terra. Então, quando a igreja for arrebatada, tudo será santíssimo. Então, é como eu tenho um foguete. Presta atenção. Olha aí. A gasolina do primeiro compartimento se acaba. Esse também fica. Não fica de pé. A segunda parte é consumida a gasolina. Ele vai, cai. Ele cai, não fica de pé. Esse chega na sua órbita. Esta é a forma de eu mostrar como esse lugar é o que vai permanecer. Viu? Permanecer. O quadrado, ó. Esse lugarzinho é o Santíssimo. Então, o tabernáculo, irmão, átrio, santo, santíssimo. Presta atenção. O homem foi feito para ser colocado aqui, ó, no jardim do Éden. Só um lugarzinho quadrado. Depois o homem pecou. Aí ele foi colocado diante da face do quadrado, da presença do Senhor. Depois o homem foi expulso para o campo. Aí o campo seria o átrio, a face do Senhor seria o lugar santo, e o Éden, os querubins aqui, o véu, mostrando que esse lugar tem que ser retirado. O lugar átrio e o lugar santo, porque o Santíssimo foi dado ao homem. Deus está querendo tirar o átrio e o santo. Quer ficar só com o Santíssimo. Amém? Aqui, morte de Cristo e batismo. Aqui, atualmente, ceia, cheio do Espírito Santo, certo? Cheio do Espírito Santo e também a adoração. Olha aí, mesa, altar de incenso e o candeeiro. Depois, lá no céu, o altar de Deus, que representa a Arca da Aliança, e o altar de incenso, que representa a nossa adoração. Por isso que o escritor aos Hebreus só vê duas peças no lugar, no Santo dos Santos, que é a arca
que é a presença de Deus, e o altar de incenso, que é a nossa adoração. Deus e os homens. Amém? Que bênção! As barreiras do pecado sendo desfeitas, porque é um quadrado o lugar onde estaremos para sempre. Os véus serão retirados. A princípio, no Éden, só tinha Santíssimo, não havia átrio. Então, o foguete está subindo, Jesus está voltando. E o tabernáculo de Moisés era apenas uma prova de que o homem estava distanciado de Deus. E que Deus só vinha no Santíssimo uma vez quando o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrava. Então, Deus está querendo exatamente levar o homem para esse lugar santíssimo. E no templo do milênio, tudo é santíssimo. Já está começando aqui. Ó. Cadê o átrio? Cadê o santo? Não, tudo é santíssimo. O texto de Ezequiel diz que tudo é santíssimo. Nova Jerusalém, tudo é santíssimo. Amém? Por isso que aqui já está bem pertinho do estado eterno. Porque Deus vai só fazer o quê? Imortalizar isso aqui. Vai imortalizar a vida eterna para os que são fiéis e serão um só reino, céus e terra. Glória a Deus. É isto que mostra o escritor aos Hebreus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus guarde. Foi muito bom estar com vocês todo esse trimestre de 2022, o último, o quarto que Deus nos proporcionou. Que possamos continuar cada dia mais, prosseguindo e conhecer o Senhor. Ter essa dedicação sempre de estar aprendendo, eu e você, mediante as Escrituras, diante de Deus, para o fortalecimento da nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser enriquecida. E os alimentos da nossa fé é a palavra. É ela que mantém viva a fé. E que esse 2023 que está chegando será de uma bênção extraordinária. Eu creio que será totalmente novo. Amém? Desejo a todos um feliz 2023 e que a paz de nosso Senhor continue reinando em nossos corações. Amém? Deus abençoe e até o nosso novo trimestre que está chegando, se Deus quiser. Amém.